Bom, meu nome é Thaís Fernandes. Hoje eu vou falar sobre por que você deve apoiar o movimento feminista. Vou começar me apresentando, então, deixa eu ver se eu consigo minimizar aqui, pronto. Eu sou a Thaís, eu trabalho com tecnologia desde os 16, 17 anos, eu era professora de informática. Também fui analista de testes, consultora, então trabalhei por bastante tempo com tecnologia. E hoje eu sou Agile Coach, então eu trabalho com agilidade na Gerdau. Lá eu trabalho bem focada nas equipes do industrial, então trabalho em vários ambientes diferentes de tecnologia hoje. E eu sou mulher, moro em São Paulo. Eu sou esposa, sou também filha e adoro minha família. Eu dou mentorias de agilidade, transição de carreira e tudo mais. Gosto muito de falar sobre cultura e diversidade, então vocês vão ver que é um tema que me chama muito a atenção. E uma curiosidade sobre mim, eu fui para a África 2 vezes já fazer trabalho voluntário com animais, então se eu pudesse eu iria todos os anos para lá. Foi muito bacana e é uma experiência que eu tenho muito orgulho, assim, e quero muito voltar a fazer. Hoje eu estou aqui representando a Fridas, então nós somos a iniciativa Fridas. Eu e a Isabel, quem estaria comigo aqui hoje, né? Ela não pôde estar, infelizmente, mas nós somos as fundadoras. Foi uma iniciativa que nasceu, é uma iniciativa que nasceu no ano passado, em agosto, e nós temos o objetivo, essas são as participantes, né? E nós temos 3 pilares. Então, nosso principal propósito é inspirar, fortalecer e gerar evolução em nós mulheres, impactando através do conhecimento, sororidade e impacto social. Então, o nosso objetivo principal é empoderar as mulheres utilizando o conhecimento. Então, nós fazemos vários encontros aí, pelo menos um encontro por mês, trazendo tanto assuntos mais técnicos, né, profissionalizantes, quanto assuntos mais gerais aí, femininos, ou também para homens, a gente abre muitas conversas, a gente abre para todos os gêneros, porque a gente quer impactar o mundo, né? E no final, quando uma mulher evolui, todas evoluímos juntas. Então, esse é o nosso principal objetivo. E aí, vamos falar hoje sobre movimento feminista. Então, começando, né? Essa palestra, ela é contra o machismo, mas ela não é contra você. Então, eu falo isso porque eu já tive muitas atitudes machistas ao longo da vida, e a gente se desconstrói a cada dia. Então, acho que o primeiro passo é a gente se dar conta que a gente tem atitudes que são machistas, capacitistas, racistas, e a gente começar a aprender sobre elas para que a gente se desconstrua. Mas você se tornar uma pessoa desconstruída não acontece do dia para a noite. É um processo que acontece todos os dias. Então, vira e mexe, eu me vejo numa situação em que eu falo, nossa, não devia ter falado isso, não devia ter falado aquilo. Eu demorei muito tempo para me assumir como feminista, porque também foi um processo para mim. Eu tinha muito esse negócio de, feminista é aquela mulher revoltada, é aquela mulher não sei o quê, tananá. E aí aconteceu um dia que eu me dei conta que eu falei, não, eu preciso ser feminista. Então, tá dentro de mim, eu só não sabia como lidar com isso. Então, tudo que eu vou trazer aqui hoje, não assumam que é algo diretamente ligado a vocês ou ao que vocês fazem, mas é muito ligado ao patriarcado e a tudo que a gente vive na nossa sociedade hoje. Então, para se aliar a esse movimento, né, a primeira coisa que a gente precisa falar é o que é esse movimento. Então, o feminismo ele nasceu mais ou menos ali no século XIX, dentro de um contexto branco e de classe média alta. E por que eu reforço isso? Porque as mulheres começaram a se tornar feministas e buscar o seu lugar de fala, o seu lugar de política, o seu lugar social, mas esse movimento é muito do feminismo branco, né, das mulheres brancas, porque as mulheres negras já trabalhavam há bastante tempo, elas já eram escravizadas muito antes disso. Então, a gente tem que lembrar sempre que o feminismo, eu não vou ser
não quero usar a palavra hipócrita, mas eu não vou ser inocente aqui de falar: "Ah, o feminismo é para todas, é todas iguais e tudo mais", porque a gente vê muitas mulheres feministas, brancas, feministas negras, feministas asiáticas e cada uma acaba defendendo um pouco do seu lado, mas o feminismo, ele é um movimento que é de todas as mulheres. Então, essa frase ficou muito famosa da Simone Beauvoir, acho que fala assim, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Então, esse movimento ele nasceu em busca de trazer o empoderamento feminino. Então, que as mulheres participem mais do mercado de trabalho, participem, tenham direito a voto, tenham direito a lutar pelos seus direitos, né, de igualdade. E aí eu vou trazer um pouco de algumas diferenças aqui. Então, primeiro a gente fala sobre o machismo. O machismo ele é um sistema de opressão gerado pela manutenção de poder centralizado no homem. Então, é muito acreditar que o homem é superior à mulher. E a gente tem o contrário do machismo, que é o feminismo. O feminismo é um sistema onde a gente acredita onde se acredita que a mulher é superior ao homem. Então, esse é o contrário do outro. Então, o machismo mata mulheres todos os dias, e a gente ouve muito falar sobre o feminicídio, e o feminismo é algo que a gente não defende. Eu não quero acreditar em que a mulher é superior ao homem. Eu quero acreditar, que é o que eu falo no feminismo, que os dois têm direitos iguais, liberdade de escolha e liberdade de opinião. Então, quando a gente ouve muito falar, o feminismo, que é o contrário do machismo, não é. Então, o feminismo não quer matar homens todos os dias, não quer que a mulher esteja no poder, assim, quer que a mulher esteja em posições de poder, mas não no poder acima do homem. E a gente tem o antimachismo, que é identificar e combater estruturas de instituições injustas e desconstruir crenças machistas. Então, crenças de que ah, pequenas crenças, assim, o homem ele é melhor em matemática, o homem ele é melhor para ser CEO de empresa, porque ele é mais centrado, todas essas são crenças, né, que não tem em nenhum lugar comprovado em que é. Então, o antimachismo tenta combater essas crenças. O feminismo é a luta por igualdade. Então, o lado direito é o lado onde a gente quer estar. Eu não quero estar no lado esquerdo, nem que a mulher seja superior ao homem e nem que o homem seja superior à mulher. Então, são conceitos importantes da gente conhecer. E aí, a Chimamanda, que é uma autora africana, ela traz essa frase que é muito bacana. Então, feminista ela é a pessoa que acredita na igualdade social, política e econômica entre os sexos. Então, é uma pessoa que acredita muito em igualdade. Não é uma pessoa que quer morte aos machistas e não sei o quê. Não é uma pessoa que quer destruir o mundo. É claro que a gente quer revolucionar algumas coisas como feministas, mas a gente não quer que a mulher seja superior ao homem. A gente só quer posições de igualdade, vagas, salários igualitários e tudo mais. E aí, para isso, eu trago alguns dados aqui de 2019 e 2020. Eu sei que tem muita informação aqui, então deixo livre para que a gente olhe todas essas informações, mas queria focar em algumas aqui com vocês. Então, entre 2019 e 2020 foi o ano em que a gente entrou, foi do ano que a gente não tinha pandemia para o ano que a gente entrou em pandemia. E aí tem várias comparações de dados aqui. Então, quantas mulheres estavam ocupadas em 2019 e quantas estavam ocupadas em 2020? Esse número caiu. A gente caiu de 41 milhões de mulheres ocupadas para 35 milhões. Empregos na informalidade também caiu de 13 milhões para 10 milhões. E aqui a gente pode pensar que a gente está reduzindo os empregos informais. Não, as mulheres perderam postos de trabalho informais durante a pandemia. Além disso, redução do emprego doméstico. A gente também teve essa redução, tanto com carteira assinada quanto sem carteira assinada. E aí, aqui do lado direito, a gente tem também o quanto as mulheres ainda recebem menos pelo trabalho do que os homens. Então, em 2019 e 2020, a gente tem a diferença aqui de valores. Então, desde 2019 até cresceu um pouco o valor que a gente recebe por trabalho, tanto dos homens quanto das mulheres, mas ainda assim a gente recebe menos. Além disso, mesmo com o mesmo cargo,
aqui a gente fala sobre o rendimento médio de hora de diretores e gerentes. Homens ganhavam, né, em 2020, R$ 45 a hora e mulheres ganhavam R$ 32. Então, aqui tem vários dados que comprovam que as mulheres estão ainda, mesmo em 2020, que são 2 anos atrás, mas eu acredito que em 2022 a gente não tenha tantas diferenças assim, de evolução, a gente ainda tem diferenças entre o trabalho feminino e masculino, e aqui também a gente tem diferenças de pessoas negras e pessoas não negras. Então, também a gente sente essa diferença, assim como eu falei um pouco da diferença do feminismo, né? E aí aqui eu queria trazer quem somos nós na fila do pão. Então, onde que eu me encaixo em tudo isso? Por que eu devo apoiar e por quê? Onde que eu estou hoje, né? Então, nós somos pessoas impactadas por privilégio. Tanto, o que, que é privilégio? É o direito, vantagem, prerrogativa que são válidos para um indivíduo, um grupo, em detrimento da maioria. Ou seja, todos nós temos alguma posição de privilégio que seja referente a nós como indivíduo ou nós como grupo. E aí, são vários privilégios. E o privilégio, o que é? Olhando pelo olhar do feminismo e tudo que se conversa hoje, né? O privilégio é você, não quer dizer que numa corrida você é o mais rápido, mas quer dizer que numa corrida talvez você tenha começado primeiro e algumas pessoas começaram depois que você. Então, quando a gente fala de privilégio, a gente acredita que tem pessoas que, por exemplo, o pai pode pagar a faculdade, a gente consegue ter acessos a coisas que outras pessoas não têm, a gente nasceu em lugares de privilégio em que outras pessoas não nasceram, e tudo isso não faz com que a gente seja menos empenhado ou menos inteligente ou mais inteligente. Não, a gente só tem algumas coisas que facilitam o trabalho. E isso também a gente não tira do lugar de quem tem privilégio, a gente não tira o mérito de que essas pessoas também são esforçadas e também conseguem o que elas buscam conseguir. Mas muitas vezes pessoas que não têm tantos privilégios não conseguem chegar até certos lugares porque não tiveram tantas oportunidades. Então, na fila do pão, a gente tem que olhar para a gente, um olhar introspectivo de todos os privilégios que a gente tem, onde a gente está hoje. Além disso, a gente também está dentro de uma bolha. Então, bolha é tudo aquilo que nos limita, mas ao mesmo tempo nos protege. Então, vamos supor que eu estou dentro de uma bolha em que eu tenho amigos que fazem piadinhas machistas e que brincam e tudo mais, então aquilo me limita, porque é um lugar em que eu não consigo desenvolver, não consigo conversar e tudo mais, mas ao mesmo tempo me protege, porque são os meus amigos, são pessoas que eu conheço, que eu tenho afinidade e tudo mais. Então a bolha faz com que eu esteja num lugar que não necessariamente eu esteja confortável, mas eu estou ali porque é um lugar que é um pouco uma zona de conforto. Também a bolha nos ilude sobre a natureza da realidade e, ao mesmo tempo, ela segue como apoio para a gente prosseguir vivendo. Então, o que que a bolha faz? Ela te deixa num lugar que pode ser de privilégio e é num lugar que você fica ali numa mini zona de conforto. Então, eu já estive em bolhas de amigos que tinham comportamentos machistas, sim, e aí aquilo me fez despertar de algumas coisas. Será que onde eu estou aqui, tudo que eu conheço, tudo que eu busco aprender e saber e tudo mais, é realmente tudo que existe no mundo? Porque no final, essa bolha me ilude sobre a natureza da minha realidade. Eu tenho amigos que têm um bom salário, amigos que estão numa posição de poder muito boa. Então aqui eu estou protegida, não quero conversar mais com pessoas diferentes. Então, uma coisa que a gente precisa fazer é sempre se dar conta das nossas bolhas, de onde nós estamos e de que assuntos não estão chegando até a gente, porque talvez a gente não busca saber mais assuntos fora da nossa bolha ou fora do nosso convívio. Nós também somos impactados por vieses inconscientes. Então, eu poderia falar um dia inteiro aqui sobre todos os vieses inconscientes que acontecem no mundo, que a gente tem na nossa inconsciência, mas posso trazer alguns exemplos aqui.
Então, essa foi uma campanha que aconteceu no Reino Unido para várias crianças. Então, esses posters eles foram colocados em vários lugares. E aí, cada pôster ele pergunta: imagina um CEO. E aí, quando a gente fala em inglês, imagina CEO, o A ele é um substantivo, ele é neutro. Então, imagine uma pessoa CEO. É um homem? Imagine uma pessoa feminista. É uma mulher? Imagine uma pessoa chorando no escritório. Essa pessoa é uma mulher? Então, quando a gente começa a imaginar pessoas sem ninguém nos dizer se é um homem ou se é uma mulher, naturalmente a gente assume que algumas posições, alguns tipos de pessoas são homens ou são mulheres. Tudo isso é viés inconsciente. Então, a gente tem vários vieses, mas basicamente o que o viés faz? Com que você se dê bem com outras pessoas que são parecidas com você, com que você se identifique com algumas pessoas, ou com que você não se identifique com algumas posições, com alguns cargos, com pessoas na televisão. Então, não faz tanto sentido eu falar, no Fantástico não tem pessoas negras ou não tem mulheres e tudo mais, porque hoje eles já se deram conta do quanto é importante ter diversidade, mas nem tanto assim, né? A gente não tem tanta diversidade ainda. Mas mesmo assim, se num jornal, eu sempre assisto aquele jornal e é sempre um homem apresentando, naturalmente eu não vou me ver naquele cargo. Então, por que hoje a gente tem tantos CEOs que são homens e pouquíssimas CEOs mulheres no mundo ou na liderança? Porque tanto que as mulheres chegaram depois, né, nessa corrida, então as mulheres chegaram depois no mercado de trabalho, tanto quanto alguns CEOs, quando eles trazem pessoas de confiança, e isso é um dos fatos, dos estudos que tem em um dos livros que eu vou comentar com vocês um pouquinho mais para frente. Quando os CEOs trazem pessoas de confiança, eles preferem pessoas que eles se identificam. E naturalmente a gente acaba se identificando com pessoas que são parecidas conosco. Então, se a gente tem um CEO, que ele é um homem branco, é mais provável que ele se identifique com uma outra pessoa que seja um homem branco também. E aí, como os CEOs só indicam pessoas de confiança para o cargo ou promovem pessoas de confiança, ele acaba promovendo sempre homens brancos. E também mulheres têm, e aí, diversidade, né? Quando a gente tem diversidade, a gente tem opiniões diversas também. Então, às vezes, eu quero uma pessoa que concorde mais comigo do que uma pessoa que discorde. Então, eu vou trazer quem eu prefiro que esteja sempre ali comigo. O que não vou falar se é certo ou errado, a gente vai falar mais sobre isso, mas é importante a gente ter divergências também. E além disso, a gente também é impactado pelo patriarcado, que em uma cultura patriarcal, o homem assume a responsabilidade e autoridade política, moral e religiosa sobre as mulheres, e os filhos confiados à sua proteção. Então, é uma estrutura também muito machista. E essa estrutura faz com que os homens também sofram bastante. Então, tem um documentário, depois eu posso colocar nos comentários aqui, no Netflix, que chama The Mask e o Live-In. Então, a máscara que você vive. Não sei se é assim em português, depois eu vejo. Mas fala sobre o quanto os homens sofrem na infância, porque o homem tem um determinado período em que ele é super fofo, quando ele dança, quando ele chora, quando ele faz tudo, e chega em um determinado período da infância que o homem é colocado numa caixa e não pode chorar, não pode dançar, não pode gostar de rosa e tudo mais. Então, acho que pais e mães que são da nossa idade já estão mudando essa concepção, mas eu acredito que muita gente ainda crie filhos homens dessa forma. E aí, toda essa raiva, esse rancor, esse ódio, todos esses sentimentos em que o homem vai guardando para si desde que é criança, no futuro ele se torna uma raiva, um rancor, um ódio, em que ele desconta na sociedade, desconta nas mulheres, desconta em drogas, em violência. Então, esse documentário fala todo quanto isso afeta também a sociedade. Fora que afeta homens por si só. Então, homem que ouve desde criança que não pode mostrar sentimentos, não pode chorar, não pode ser vulnerável, faz com que ele se torne um adulto em que não fala sobre sentimentos e também não quer ouvir falar sobre isso.
Então, a gente pode falar muito também sobre esse tema. Tem um livro da Brené Brown, que é muito bom, que fala sobre vulnerabilidade, que é a coragem de ser imperfeito. E nesse livro ela fala muito que até quando os homens se colocam como vulneráveis, quando são adultos, as mulheres não estão preparadas para essa vulnerabilidade. Porque a mulher também cresce acreditando que o homem tem que ser o dono da casa, tem que ser macho, tem que ser dessa forma. Então, todas essas situações, tanto viés inconscientes, o patriarcado, o machismo também atrapalha muito os homens, também impacta muito os homens, não só as mulheres. E aqui mais uma vez essa autora, a Chimamanda, ela fala no livro Sejamos Todos Feministas, que a forma que a gente cria os nossos filhos homens é muito nociva. Então a nossa definição de masculinidade é muito estreita. A gente abafa a humanidade que existe nos meninos e ensina que eles não podem ter medo, não podem chorar, não ser vulneráveis e tudo mais. E aí aqui, por que a diversidade é importante para as minorias? Então eu como minoria, por que a diversidade nas empresas é importante para mim? Então, a mulher negra, hoje, ela ganha 55% do salário do homem branco, ou seja, praticamente metade do salário de um homem branco, em média, e a mulher branca, 76%. Mulheres ocuparam, em média, 19% dos cargos de liderança nas empresas em 2019. Então, é pouquíssimo, né? Sendo que a gente é chamada de minoria, entre aspas, mas a gente tem mais de 50% de mulheres no Brasil. Para 68% das mulheres, a principal barreira é assumir um cargo de liderança. Para assumir um cargo de liderança é o preconceito dos seus chefes. Apenas 13% dos cargos de mulheres são ocupados, dos cargos de liderança são ocupados por mulheres em 500 maiores empresas no Brasil. Mulheres e negros ocupam menos de 20% dos cargos de liderança, então isso daqui é um pouquinho antes, em 2016. Talvez esse número aumentou um pouco, mas duvido também que seja um número muito alto hoje. E mulheres ocupam 7% dos cargos de conselho de administração no Brasil. Então, para um olhar, eu como minoria, eu ainda tenho muito aonde chegar. Tanto eu, mulher, quanto pessoas não brancas, quanto pessoas com deficiência, quanto pessoas gordas, todo tipo de minoria, quanto pessoas LGBT. Então, aqui a gente consegue ver que a gente ainda não é uma maioria, a gente ainda não pode ser chamada de classe dominante. Aí a gente sabe que a classe dominante são os homens brancos. Mas olhando para as empresas, por que é importante? Então, supondo que eu seja um homem branco, CEO, ou político, ou dono de uma empresa, ou presidente, qualquer coisa, a diversidade, ela tem a acrescentar, mesmo eu não sendo uma minoria. Então, a igualdade de gênero pode contribuir com 28 trilhões ao PIB global. Em 2017, os hedge funds administrados por mulheres geram o dobro do retorno dos administrados por homens, e empresas de capital fechado têm 20% mais mulheres em relação às empresas de capital aberto. E aqui é um número muito parecido, né? A igualdade de gênero pode acrescentar 28 trilhões ao PIB global até 2025. Então, mesmo que eu não faça parte das classes minoritárias, a diversidade ela tem a acrescentar. E aí eu trago um estudo que fala sobre a conformidade com as normas sociais. Então, nesse estudo, como acontecia? O Salomão, que era o psicólogo, ele trazia alguns atores e algumas pessoas para participar desse estudo. E aí ele tinha várias perguntas que ele perguntava: do lado esquerdo tem um palitinho e do lado direito eu tenho três. Qual é, né, o palitinho mais parecido com esse do lado esquerdo? E aí ele colocava alguns atores na sala, e em uma determinada resposta, ele pedia para que todos os atores falassem que o palitinho A é parecido com esse palito maior. A gente sabe que é o C, o mais parecido, mas todos os atores falavam: ah, é o A. E aí as pessoas que estavam participando desse experimento, porque elas não queriam ir no lado contrário do que todo o grupo, elas falavam que era o A também, mesmo acreditando que o C é o mais parecido. Então, esse também é um viés inconsciente,
E isso fala, esse estudo é falado no livro Inclusifique, vou falar um pouquinho mais dele, e é falado também no livro de Hábitos Atômicos, conforme as nossas mudanças de hábitos, né? Então, o que a gente observa aqui? Quando a gente tem um grupo, um time, uma squad, em que a gente tem 5, 6 homens e apenas uma mulher, é inconsciente que ela às vezes vá com a opinião do grupo, que ela não traga opiniões diversas. E quando a gente tem um time mais heterogêneo, ou seja, um time mais diverso, é natural que a gente tenha opiniões diversas a todo momento. E aí, opiniões diversas com relação a tudo, né? Mas principalmente com a parte de inovação. Então, nesse livro chamado Inclusifique, a autora fala de pessoas que são inclusificadoras, que são aquelas pessoas que elas não são só pessoas que olham a parte de diversidade porque tem que olhar, porque tem que ter na empresa e tudo mais. Elas são inclusificadoras de coração. Então, tem muitas pessoas que falam: ah, eu não vejo gênero, eu não vejo cor, eu não vejo classe social. Quando você fala isso, você está, de certa forma, sendo uma pessoa opressora, porque significa para você que você não dá a mínima para que aquela pessoa seja da minoria, ou seja diferente, ou seja de uma raça diferente da sua. O inclusificador, não. Ele faz ações para que necessariamente essas pessoas que estão atrás na corrida ou que são minorias em que tiveram menos oportunidades, elas tenham a oportunidade de estar na frente, assim como homens brancos que tiveram oportunidade desde o início da vida ou oportunidades diferentes e variadas. Então, nesse livro ela traz também muitos estudos sobre mulheres, sobre os lucros que as empresas têm quando mulheres estão nos cargos de liderança. E aí ela fala também sobre equipes heterogêneas. Então, o quanto é importante você ter equipes que tenham tanto mulheres quanto pessoas com deficiência, pessoas não brancas, pessoas diferentes, né, LGBT, pessoas diferentes de cada uma ali, e não necessariamente contratar só, vou trazer uma mulher aqui para minha equipe que só tem homens, e aí tá ótimo, eu já tenho diversidade. Não, muitas vezes essa mulher, se forem poucas mulheres ou se forem poucas minorias dentro da empresa, é natural que elas não se sintam parte daquela cultura, porque aquela cultura já está muito enraizada de homens brancos héteros. Então, ter diversidade não é só você contratar uma pessoa, é você ter aquele ambiente pronto para receber pessoas diferentes, né? Pessoas de minorias. E aí eu trago aqui como e o que mudar. Então, eu sei que tem muitas pessoas aqui que são peão como eu, que não são líderes e talvez não contratam pessoas, mas às vezes a gente tem alguns macetes em que a gente pode trabalhar ou fazer diferente no nosso dia a dia para que a gente consiga mudar um pouco desse cenário. Então, começando com ter cuidado com os viés inconscientes. É natural que quando eu esteja numa entrevista de emprego, eu me identifique muito com uma pessoa e eu quero contratar ela porque é muito parecida comigo. A gente sempre quer trabalhar com pessoas que são parecidas com a gente e tudo mais, e às vezes, muitas vezes isso é inconsciente, porque é um viés. Me dei bem com aquela pessoa, vai ser legal trabalhar com ela. Então, pensem, tragam os seus vieses do inconsciente para o consciente. Será que eu preciso será que eu preciso? Não. É importante que eu me dê conta de que eu preciso de pessoas diferentes trabalhando comigo, pessoas que não necessariamente vão concordar comigo. E eu não quero dizer, a pessoa foi machista comigo na entrevista, eu vou contratar porque tem que ser diferente. Não. Pessoas que são de boa índole, né, e que a gente quer trabalhar junto, mas que têm opiniões diversas. Não tem problema nenhum e até recomendado. Ter programas afirmativos. Então, sou a pessoa que não vejo raça, não vejo cor, não vejo nada, tá, mas só tenho homens brancos na minha empresa. Então, programas afirmativos fazem com que minorias tenham mais oportunidades, porque naturalmente a gente age com os nossos viés inconscientes e acaba contratando pessoas que são muito parecidas com a gente. Então, os programas afirmativos, o que eles trazem? Oportunidades para todas as minorias. Aposte em rebeldes. Então, pessoas que trazem bastante opinião, pessoas que colocam na mesa as opiniões que têm e tudo mais, apostem nessas pessoas. Então, não silencie pessoas que têm opiniões diferentes das suas. Incentive a divergência nas reuniões.
Então, se você tem reuniões em que todo mundo só bate palminhas, né? Porque agora no Teams tem o recurso de aplausos, e aí todo mundo bate palma na reunião, ou o chefe falou, todo mundo baixou a cabeça e tá tudo bem. Não são reuniões boas, não são reuniões produtivas. Então, quando a gente fala do trabalho do time, é importante que a gente tenha divergência, conflitos, não confrontos, né? Mas conflitos que são positivos para que aquele time evolua. Então, incentivar a divergência, apoiar ideias diferentes é importante. Além disso, seguir minoria nas redes sociais. Então, além de no Instagram, memes e cachorros fofinhos e Big Brother e tudo mais, sigam pessoas que são pessoas com deficiência, sigam pessoas que são pessoas não brancas, sigam LGBTs. Então, pessoas que pensam diferente do que você na sua bolha geralmente pensa, para que você tenha ideias diferentes, entenda a realidade das outras pessoas e tenha empatia. Pesquisar termos machistas, racistas, capacitistas, gordofóbicos. Então, estar fazendo o que vocês estão fazendo hoje, buscar saber mais, conhecer mais, entender mais e tomar cuidado com termos que às vezes a gente fala e já não fazem mais sentido. Hackear o sistema. Então, será que hoje eu não faço parte de um papel de liderança, não sou dono de uma empresa, mas será que eu consigo fazer alguma ação na minha equipe que seja para falar sobre diversidade? Será que eu consigo trazer alguém de fora que fale sobre esse tema? E apoiar o trabalho de minorias. Então, se você vai trazer alguém para falar na sua empresa, por exemplo, por que não trazer uma pessoa com deficiência? Por que não trazer uma mulher? E para todos os temas, vou falar de Python, JavaScript, dos assuntos do momento, Big Data, metaverso. Será que tem mulheres que falam sobre esse tema? Ou será que tem pessoas que fazem parte de grupos minoritários que podem vir falar sobre esse tema? É claro que é muito mais fácil achar homens brancos, porque eles sempre vão estar em todos os lugares, e tá tudo bem. É importante a gente trazer essas pessoas também. Mas pessoas que fazem parte de grupos minoritários, às vezes não têm tantas oportunidades assim, e aí a gente tenta trazer. E aí, para fechar, trago aqui instituições que ajudam mulheres. Então, se vocês têm interesse, podem tirar um print da tela ou depois vão receber as apresentações também, em ajudar. Eu acho muito bacana instituições grandes que ajudam mulheres, mas a gente pode também ajudar de forma, às vezes, ajudando um pouquinho, alguma instituição que seja um pouco menor, é uma grande ajuda. Então, busquem instituições que você possam ajudar, possam ajudar de certa forma, a fazer alguma ação na empresa, hackeando o sistema. E alguns livros que eu já li que me deram muita base para bastante coisa que eu conheço hoje. Não conheço tudo sobre diversidade ou sobre feminismo, mas acredito que esses livros ajudam bastante. E aí aqui também tenho algumas referências. Então eu vou estar no chat na próxima meia hora, uma hora, com certeza. Quem quiser trocar uma ideia ou quiser que eu passe essas informações para vocês. E é isso que eu tinha para trazer hoje. Então, queria agradecer muito, agradecer a tradução simultânea aí, sei que não é fácil, mas queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês hoje.